Os processadores de dinâmica são ferramentas fundamentais para se conseguir uma boa mixagem. Existem vários tipos de processadores de dinâmica: noise gates, compressores, expansores upward, expansores downward, duckers, limitadores, de-essers. Porém, todos têm uma única finalidade: a de modificar a amplitude do sinal com respeito ao tempo, e o funcionamento é baseado no mesmo princípio, mesmo que cada tipo de processador possua as suas peculiaridades. O funcionamento fundamental de um processador de dinâmica é o que veremos agora. O sinal de áudio de entrada é separado em dois. Por um lado, temos o sinal de áudio propriamente dito, que será processado, em um sinal de controle ou detecção, key para os nossos amigos de língua inglesa. Esses dois sinais viajam para lugares diferentes. O sinal de áudio é enviado para um amplificador, que por sua vez será controlado por um circuito de detecção, que irá comparar os ajustes que fizemos no processador. Ajustes esses que veremos mais à frente e que irão depender do tipo de processador. Pois então, os ajustes feitos no processador serão comparados com o que temos no sinal de detecção, produzindo um ou outro ganho a cada instante no amplificador onde chega o sinal de áudio, e onde a saída do amplificador dependerá do sinal de áudio que temos na entrada e dos ajustes que fizemos no processador. Como veremos mais à frente nos próximos videocasts, este diagrama pode ser complicado um pouco mais quando usarmos um sinal de detecção, ou key, diferente do sinal de áudio de entrada no processador. Vamos ver essa técnica. Chama-se de sidechain. Ela nos é de grande utilidade. Para não complicar o entendimento do funcionamento básico dos processadores de dinâmica, vamos supor que não estamos usando sidechain. O sinal de detecção é o mesmo que o sinal de áudio que temos antes do amplificador. Em qualquer processador de dinâmica temos um controle chamado threshold ou umbral. Com este controle, fixamos um nível e o processador modifica o sinal de áudio que tem na entrada em função da relação desse nível que ajustamos e o nível que existe a cada instante no dito sinal de áudio. Podemos ter dois grandes grupos de processadores de dinâmica de acordo com a função a como respondem, com respeito a esse nível marcado pelo threshold. De um lado, temos os processadores que começam a atuar quando o sinal de áudio supera o nível fixado no threshold. Neste grupo, temos os compressores, os de-essers, os limitadores, limiters, os expansores upward e os duckers. Nestes processadores, enquanto o sinal de áudio não supera o nível fixado no threshold, o sinal passa sem ser modificado através do processador. Por outro lado, temos o grupo de processadores que sempre atuam quando o sinal possui um nível mais baixo que fixado no threshold. A este grupo pertencem os noise gates e os expansores downward. Estes processadores sempre atuam quando o sinal de áudio não supera um nível de threshold, deixando de atuar no momento em que o sinal ultrapassa o dito nível. Antes de eu dar qualquer dica de como aplicar os processadores de dinâmica numa mixagem, devemos analisar os processadores mais importantes com os quais iremos contar e entender bem o seu funcionamento e as funções que podem desempenhar. Vamos analisar alguns dos processadores mais utilizados numa mixagem: noise gates. Estes processadores deixam passar o sinal de áudio sem modificar nada sempre que o sinal possua um nível acima do que está fixado no threshold. Quando o sinal de áudio passa a ter um nível abaixo do que está fixado no threshold, o noise gate reduz o nível do sinal em função do que está indicado pelos ajustes. Basicamente, o noise gate possui os seguintes controles: nível de umbral, threshold. Fixa um nível, medido em decibéis, abaixo do qual o sinal será atenuado. Tempo de ataque, attack. Com o ataque, indicamos o tempo que leva o noise gate a voltar ao seu estado de ganho uma vez o sinal de áudio tenha superado o nível do umbral, ou seja, o tempo que o noise gate leva para voltar ao seu estado de repouso. Tempo de manutenção, hold. Determina um tempo fixo durante o qual o noise gate se manterá ativado uma vez que o sinal volte a ter um nível mais abaixo que o fixado no umbral. Tempo de relaxamento, release. Determina o tempo que o noise gate leva para passar de ativo para descanso, uma vez o sinal de áudio tenha passado a um nível abaixo do fixado pelo umbral. Atenuação.
determina quantos decibéis de atenuação vamos ter na saída quando o sinal de áudio tiver nível mais baixo que o fixado no umbral. Caso não esteja acostumado com esses parâmetros, não se preocupe. Para um melhor entendimento, vamos fazer um exercício hipotético. Muito bem. Para isso, observe o noise gate. Imagine que temos o noise gate inserido numa trilha de bumbo e que temos um ruído de fundo vindo do vazamento da caixa. Com os ajustes existentes no noise gate, aconteceria o seguinte. Quando o nível de áudio fosse superior a menos 16 decibéis, o noise gate estaria aberto, ou seja, o sinal de áudio passaria pelo noise gate tal e qual está na entrada. Agora, imagine que nesse momento o sinal cai abaixo desses menos 16 decibéis. Momento em que o noise gate começa a atenuar. O tempo que o noise gate leva para atenuar esses 2,9 decibéis, que está indicado, é de 360 milissegundos. Passados esses 360 milissegundos, teremos a atenuação de 12,9 decibéis. Caso, neste momento em que a atenuação foi alcançada, o bumbo volte a soar com um nível superior a menos 16 decibéis, o noise gate levará 288,5 microsegundos para se abrir totalmente. Com o controle de manutenção, neste caso chamado hold, podemos nos assegurar que o noise gate se manterá aberto pelo menos por 80 milissegundos, já que o nível fixado no umbral foi superado. A manutenção é muito útil quando temos impulsos muito curtos. A melhor forma de aprender como funciona um noise gate é carregar uma trilha com um bumbo, uma caixa, uma voz, onde exista ruído de fundo. E comece a experimentar o noise gate com diferentes ajustes em seus controles. Devemos levar em conta que os medidores de níveis que encontramos nos noise gates, sejam em hardware, sejam em software, nos serão úteis na hora de configurar o noise gate, pois com eles podemos determinar os níveis ótimos de threshold e de atenuação, e nos permitirão ver com que rapidez funciona o gate em função dos tempos que configuramos. Na próxima parte deste videocast, analisaremos as opções de sidechain e como podemos configurar o gate em função da frequência do sinal key, além de algumas dicas práticas sobre a utilização dos noise gates. Até agora, o importante é compreender em profundidade todos os parâmetros com os quais podemos contar em um noise gate. Compressores. Os compressores, juntamente com os noise gates, são os processadores de dinâmica mais utilizados durante uma mixagem, pois eles mantêm controlada a dinâmica do sinal, e com isso conseguimos a melhor sonoridade do tema musical, com um bom equilíbrio e controlado a todo momento. Ao contrário do que acontece com os noise gates, um compressor se mantém sem atuar sempre que o sinal esteja abaixo do nível fixado no umbral. Quando o sinal supera o nível do umbral, o compressor produz uma atenuação no nível do sinal. Portanto, o compressor achata o sinal, igualando as partes fortes e as partes fracas do sinal. Uma utilização muito comum de compressores numa mixagem é inseri-lo numa trilha de voz solo. Devemos considerar que é impossível que um cantor cante todas as sílabas com o mesmo nível. Estas variações de nível são produzidas por temas de entoação, de pronúncia, depende se uma palavra termina em consoante, em vogal aberta, em vogal fechada. Com um compressor inserido na trilha de voz, podemos igualar de forma artificial a dinâmica da voz, mantendo dentro de margens aceitáveis as variações de volume, conseguindo assim que não existam trechos vocais que se perdem ou trechos que fiquem muito acima da mixagem geral. Os controles básicos de um compressor são os seguintes. Nível de umbral, threshold. Fixa o nível, medido em decibéis, acima do qual o sinal será atenuado. Tempo de ataque, attack. Determina o tempo que o compressor leva para começar a atenuar o sinal, uma vez este estando acima do nível fixado para o umbral. É um parâmetro muito importante, já que irá determinar a característica do som. Caso utilizemos um tempo de ataque muito curto, por exemplo, o que iremos conseguir é eliminar a característica transitória da trilha. Se fizermos isso num bumbo, estaremos eliminando a sua pegada, o seu punch. Tempo de relaxamento, release, determina o tempo que o compressor deixa de atuar depois que o sinal passa para abaixo do nível estipulado no umbral.
Também é um controle que determina em grande parte a característica da sonoridade. Ratio determina a quantidade de atenuação que irá provocar o compressor. A forma de medir esta atenuação é um pouco mais complicada que quando deixamos uma atenuação fixa, como acontece com os noise gates. Isto se deve ao fato de que agora a redução de ganho será dinâmica e irá depender do nível que o sinal tenha na entrada. Quanto mais forte seja o nível de entrada, mais atenuação iremos ter. Ganho make-up. Compressão implica numa redução do volume geral do sinal de áudio. Os compressores somente possuem um controle para compensar essa redução de ganho. Vamos observar este compressor para fazer uma breve análise do seu funcionamento, tal e como fizemos com o noise gate. Quando o sinal não possui nível superior a menos 19,3 dB, o compressor atua. Então, quando o sinal passa assim para o compressor, é como se não existisse. No momento em que o sinal supere o umbral, o compressor levará 100 microsegundos para começar a atuar. Como temos um ratio de 5:1, do aumento de sinal de entrada de 5 dB, somente será produzido um aumento de 1 dB no sinal de saída. Assim, por exemplo, se temos um sinal de entrada de menos 14,3 dB e com um umbral regulado em menos 19,3 dB, temos uma atenuação de 4 dB e uma saída com um nível de menos 18,3 dB, ao invés dos menos 14,3 dB que teríamos sem um compressor. Uma vez que o sinal deixa de superar o nível do umbral, o compressor levará 30 milissegundos para voltar ao seu estado de repouso. O funcionamento do compressor, como você pode ver, pode ser bastante complicado. No entanto, a aplicação de um compressor, se tivermos claro os efeitos ao modificar os tempos de liberação e de ataque e ratio, pode chegar a resultados muito intuitivos. Na hora de aplicar, não devemos perder tempo em fazer cálculos de quanta atenuação vamos obter com um ou outro ratio. Simplesmente devemos seguir os nossos ouvidos e os medidores que tivermos no compressor. No próximo videocast, darei dicas sobre a utilização de compressores, mas por enquanto, como eu já disse, experimente comprimir trilhas e analise os resultados obtidos com os vários ajustes dos parâmetros. Pois muito bem, já falei sobre os diferentes tipos de equalizadores e já falei dos processadores de dinâmica mais importantes. No próximo videocast, iremos ver como usar tudo isso numa mixagem e iremos conhecer outros processadores de dinâmica baseados em gates e em compressores. Por enquanto, o importante é entender tudo o que eu disse, fazendo algumas experiências no seu próprio sequenciador. Meu nome é Germano Lins. Nos vemos no próximo videocast. Um abraço.